Olá, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é o seu Momento com Deus, devocionais para o fortalecimento da sua fé. E eu queria ler aqui o Salmo de número 127 para devocional desse momento, que diz assim o Salmo, a epígrafe do texto é: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amados irmãos, quando este salmo foi escrito, esse salmo foi escrito em um momento de muita felicidade do povo de Israel. O povo de Israel havia voltado do cativeiro da Babilônia. Esse salmo faz parte de uma coleção de 15 salmos que são chamados de salmos de romagem, ou salmos dos degraus. São salmos que foram escritos para serem cantados, entoados, enquanto o povo saía em suas romarias para a cidade de Jerusalém. Vale lembrar que quando as pessoas iam para as festividades, o povo de Israel ia para as festividades, naquela época, eles iam sempre celebrando em família. Eles se encontravam com outras famílias e ali juntos eles iam celebrando a vitória da libertação, a bênção de terem sido libertos do cativeiro. Então foram escritos 15 salmos, do 120 até o 135. Esses salmos foram escritos para falar, de certa forma, também da família cristã, da bênção de Deus que é derramada sobre as famílias do Senhor Jesus. E neste salmo, quando a gente olha o relato do salmista dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista aqui está reconhecendo, amados irmãos, que se nós não tivermos a ação de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre nossas famílias, nós não poderemos caminhar bem, nós não poderemos viver tão bem quanto podemos viver com a presença do Senhor. O salmista está dando esse relato, penso eu, porque ele poderia olhar para trás e lembrar do passado, do cativeiro, do sofrimento, e lembrar que a família dele esteve, ou deles, não é? Estiveram em sofrimento. Todas aquelas famílias, aquelas pessoas que voltaram, foi um número pequeno. Na primeira leva foi um número pequeno que voltou, mas um número que tinha toda a certeza de que eles haviam voltado por conta da ação de Deus. Foi a misericórdia de Deus, foi a graça de Deus que tirou daquelas famílias o sofrimento, o peso do cativeiro. E Deus faz isso ainda nos dias de hoje com nossas famílias. Se nós estamos vivendo preocupados, tensos, ainda que a gente bote vigias em nossa casa, em nossa porta, ainda que a gente instale todo tipo de paramento, de equipamento de segurança, o nosso Deus, ele não vai ser considerado menor do que qualquer outro aparato de segurança. Ele sempre será maior. Ele sempre será a nossa melhor segurança. O salmista é claro quando ele vai dizer no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, nossos esforços, nosso trabalho, de nada valerá se Deus não estiver no controle de todas as coisas em nossa vida. Nesse tempo de pandemia é importante lembrarmos disso. Lembrarmos de confiarmos nesse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe e que essa confiança possa estar no seio da tua família. Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso que sempre nos socorre e sempre cuida de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja contigo.